essa é uma noite especial porque nós estamos encerrando a pregação em série sobre assim que eu luto as minhas guerras. Então hoje se encerra um ciclo. E durante esse mês que passou, a gente ficou ministrando sobre esse tema, né? Assim que eu luto as minhas guerras. E a gente falou sobre armaduras, né? O evangelista Rodrigo falou muito sobre isso. Falou sobre questões geográficas espirituais, né? De atuação do mal, né? Como que o diabo ele atua, como ele é perverso, como ele é cruel, né? E vem para destruir a vida das pessoas. E o que nós temos que fazer? Então falamos sobre revestimento, sobre buscar o Senhor, estratégias espirituais, estar em consagração. Tudo isso foi falado. E aí eu falei, meu Deus, o que mais a gente pode falar a respeito disso? Pois bem, eu queria ler com vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, isso mesmo, capítulo 10, versículo de número 38, Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e versículo 34, perdão, não é 38 não, é 34, isso. Louvado seja Deus. Ah lá, está no telão lá. Olha só que leitura interessante. Essa versão que nós temos é a nova versão transformadora, mas é o mesmo sentido bíblico, não muda, tá? Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. 35. Em todas as nações Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Vamos lá, 36. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Olha só agora o 37. Vamos lá no versículo 37. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou. Vai lá, 38. Olha só. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunha de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram, penduraram-no numa cruz. Só até aqui. Isso é um relato que o apóstolo Paulo vai dar na carta de João. Então é uma carta, isso aqui é uma carta que foi escrita. Ele fala do relato porque haviam testemunhas ali. Pedro era a grande testemunha, né? Ele testifica de quem é Jesus e o que Jesus está fazendo e o poder de Jesus, né? Lá no 38 diz, né? Sabei também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E é que eu queria frisar para essa noite: Espírito Santo e poder. Quando nós vamos colocar na sua casa descansando numa sexta-noite e você ouve um barulho no quintal. Quem já passou por isso? Lá em casa já teve essas paradas aí. Teve uma vez que a gente ouviu os barulhos, quando abriu a janela, o cara estava pulando, né, do vizinho lá, no telhado lá. Foi até estranha essa história dele pulando no telhado, mas pulou no telhado e saiu correndo. Mas qual que é a primeira reação que nós temos quando nós ouvimos um barulho estranho na nossa casa? A gente vai ver o que é. Você vai acender uma luz. Se não for dentro da sua casa e o barulho persistir, você vai deixar as luzes acesas, né? Para o bandido saber, ó, aqui tem gente, aqui na casa tem gente.
Eu já contei isso aqui, vou falar de novo, que é uma forma de ajudar na ilustração da onde eu quero chegar. Quando eu era pequeno, eu e minha família, a gente foi viajar para o sítio. Eu já contei recentemente isso aqui. E quando a gente foi viajar, meu pai ia cancelar o seguro da casa. E minha mãe falou assim, cancela depois. Aí ele não cancelou o seguro da casa. Quando a gente voltou de viagem, os cachorros do vizinho estavam dentro de casa, umas correntes no portão, e a casa toda destruída mesmo, irmão. Roubaram, até perfume roubaram, eletrodoméstico, um monte de coisa. Porque os bandidos entraram na casa, porque não tinha ninguém na casa. Porque não tinha ninguém na casa. Então um jeito de você inibir um assalto, você inibir a entrada de um estranho na sua casa, é você estar na casa. Se ele ouvir um barulho, se ele vê uma luz acesa, geralmente, em grande parte, ele vai sair, né? Ele vai embora. Nessa mesma ocasião, na minha infância, teve uma época que a gente estava no sítio do meu avô, e o sítio ficava no meio de uma floresta, irmão. Outro sítio era daqui a alguns quilômetros, não tinha ninguém, não tinha vizinho por perto. E na noite de Natal entrou um bando, acho que tinha umas 3 pessoas estranhas, entraram na residência, e meu avô ouviu os barulhos, descobriu, nós se trancamos em casa. Na época ele tinha, acho que era uma espingarda, alguma arma assim. Ele falou, vamos ficar aqui seguro. E ele começou a gritar lá de dentro, falou, olha, a gente está aqui, e você não ousa entrar aqui dentro de casa não. Você não ousa entrar, eu já liguei para a polícia, vai embora. Então, isso são reações que nós temos quando a gente se vê numa situação de assalto, alguma coisa vai acontecer dentro da nossa residência. E a Bíblia, ela diz que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. E se nós somos templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar desse templo. A casa do Senhor não deixa de ser um templo, esse ambiente físico não deixa de ser um templo. Nós temos o altar, né? Nós temos o púlpito, nós temos as cadeiras, nós temos os banheiros, o escritório, nós temos, né, toda a estrutura. E está tudo lindo, maravilhoso, vamos embora. Não, a gente tem que sempre estar fazendo o quê? Manutenção, né? Vai terminar o culto, o evangelista Rodrigo recolhe as ofertas, faz a contabilidade, a gente cumprimenta os irmãos. Às vezes a avó Sueli já vê se tem um lixinho aqui, outro ali, porque tem o dia do lixeiro, já coloca o lixo para fora, e a gente faz manutenção. Tem o dia que eu vim aqui, que a Núbia lavou tudo, a gente estava gravando lá em cima, ela foi, esfregou todo o piso aqui embaixo, limpou os banheiros. Então, esse ambiente, esse templo do Senhor, a casa do Senhor, se ela precisa de manutenção, ela precisa ser paga a conta de energia, ela precisa ser paga a conta de água, precisamos pagar a internet, a gente usa a internet aqui, entendeu? Precisamos pagar o aluguel, tudo isso para manter essa estrutura. E quando nós falamos da estrutura espiritual, que é o templo, muitas das vezes o pessoal acha que não tem que cuidar. Não preciso cuidar desse templo não. E aí tem um outro detalhe, tem gente que acha que eu tenho que cuidar do templo, eu vou orar, eu vou jejuar, vou me consagrar. Glória a Deus? Glória a Deus. Isso tem que ser feito? É claro que tem que ser feito. É o combustível do crente. Quanto mais você ora, mais próximo você está de Deus. É algo extraordinário. Mas não é só isso. Você sabe o que estraga o templo do Espírito Santo? Às vezes comer de maneira desregrada. Sabe, come assim, parece que nunca está saciado, parece que nunca está satisfeito com o alimento, e come, não se exercita, não exercita a mente, não exercita o corpo físico, e você foi criado em imagem e semelhança do Criador. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já te escolheu. Então, se você entende essa verdade bíblica sobre a sua vida, você também tem que entender a necessidade de você estar totalmente voltado com o seu corpo físico e espiritual na presença de Deus, né? Quantos pastores morrem novos ainda, né? Às vezes um ataque cardíaco, ou pastores que têm aquela pressão alta, já está descontrolado, às vezes porque desregrou na alimentação, e vai ocasionando, vai trazendo vários malefícios para o corpo. Então são duas frentes de cuidado do templo do Espírito Santo. A primeira frente é o físico,
Então a garotada às vezes vai jogar uma bola, né? Tem os meninos lá, não, o Mateus, o Pedro, o Thiago, vai jogar bola. É benção, porque está se exercitando, está suando, está se movimentando. Para nós é aquela caminhadinha. A gente tem que se esforçar, né, irmão? Fazer aquela caminhadinha. A Sara, ela, de terça e quinta, tem o balé lá no céu. Sábado tem o Brigadista Mirim lá. E lá não canta só hino nacional, não. Lá no Brigadista Mirim tem que exercitar, tem que fazer as coisas. Então nós temos que procurar estratégias para nos manter em movimento. Tudo que Deus criou está em movimento. Os mares estão em movimento, estão ou não estão? O mar está em movimento. Tem os rios, tem, né, as cachoeiras, a água está transitando, foi o que Deus criou. Ah, mas a natureza não está o tempo todo, a natureza está em transformação o tempo todo. Você pega aqueles vídeos da Discovery Channel, as câmeras que ficam instaladas lá meses, aí passam rapidinho e mostra aquela árvore crescendo, e vindo as estações do ano, e as folhas caem, aí depois nascem outras flores, e depois nascem os frutos, e aí você olha assim para a vegetação, você olha para o solo, e aí você vê os pequenos bichinhos circulando ali, as minhocas, as cobras, você vê tudo que Deus criou em movimento. Você olha para cima, você vê aquele vento passando, e as nuvens transitando de um lado para o outro. O planeta Terra está em movimento, o sistema solar está em movimento. E por que eu vou ficar parado? Por que eu vou me permitir ficar isolado, se eu sou templo do Espírito Santo, se eu sou imagem e semelhança do Criador, se eu sou instrumento de Deus, eu fui idealizado por Ele, eu não estou aqui por acaso, eu não estou aqui por obra simplesmente humana, não. Deus assinou a minha existência, Deus abençoou a minha vinda. E o que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou largar tudo isso? Eu vou achar que tem que ser em segundo plano essas coisas? Não, elas têm que estar em primeiro lugar. Se a sua mente e o seu coração estiver bom, tudo caminha bem. Agora, se você não está com a mente boa, está com a mente pesada, tem alimentos que nós comemos que deixam a gente mais preguiçoso, que deixa a gente mais cansado, mais afadigado. E essas coisas que nós temos que enfrentar e começar a colocar o nosso corpo em movimento. E aí no campo espiritual é a mesma coisa. Quantos cientistas já comprovaram a eficácia da oração? Como que ela funciona no cérebro humano? Ela ativa neurônios que em outras questões eles não são ativados, mas quando a pessoa começa a orar, eles são ativados. É Deus, é a presença de Deus. E você começa a buscar, e você começa a se sentir melhor, e você começa a se sentir mais vivo, respirando, falando: eu quero viver, eu quero desfrutar desse Jesus. E aí você jejum, o jejum faz bem para o corpo, faz bem para a alma. O jejum te aproxima de Deus, quebranta a sua carne, as vontades da sua carne. Tudo isso são ferramentas que nós temos que usar como servos de Deus, para estarmos em conectividade com o Senhor Jesus. Eu não posso tratar Jesus: Jesus, eu vou anotar aqui na minha agenda, quando der eu te busco, quando der eu vou na sua... Não pode, ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser aquele momento que você acorda de manhã, você fala: bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Quando você chega lá no seu trabalho animado, na sua escola animado, e você faz a diferença, pode chamar de bobo, pode falar que você é ultrapassado, não liga para isso, você está atualizado em Jesus, né? O grande evangelista Billy Graham, ele já disse que a palavra de Deus é o noticiário de amanhã. Então quer dizer, ela está atualizada, ela é eficaz, ela faz sentido para nós, e nós temos que colocá-la em prática. Isso é importante. Agora, voltando ao texto, quando Pedro faz esses relatos sobre Jesus Cristo, ele vai dizer sobre dois aspectos que eu mencionei no início: que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então a consagração, a aproximação de Deus,
ela me leva a ser um instrumento na mão do Senhor. Ela faz eu alcançar coisas inalcançáveis aos olhos humanos. Sabe aquela pessoa que recebe um diagnóstico no médico e fala assim: olha, aqui deu ruim, aqui você está mostrando que você vai durar 6 meses de vida. Aí a pessoa olha e fala: eu vou orar a Deus, meu Deus vai me curar. Não, mas não vai por esse caminho não, senhor. Olha, isso aqui, se despede da família. Quantas vezes eu ouvi isso? E passou 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí os médicos ficam com os papéis lá tentando entender o que aconteceu. É milagre, é Deus, nós vivemos milagre, irmão. Quando nós nos colocamos debaixo das mãos onipotentes do Senhor, quando nós estamos debaixo da sombra onipotente do Senhor, Ele faz maravilhas em nós e através de nossas vidas. Mas o passo inicial para ter essas experiências, essas vivências com Deus, Ele é meu. Eu não posso atribuir isso a ninguém. Eu não posso esperar que Deus ele desça do céu e faça alguma coisa extraordinária. Eu tenho que dar o passo inicial em direção à presença dEle. Eu maratonei um tempo atrás o filme do Rocky, o Rocky Balboa. E esse filme ele traz muitas lições, mas uma coisa que me chamou a atenção foi o treinamento, porque ele queria vencer a luta, né? Ele foi escalado para lutar, e o que ele fez? Ele ficou de braço cruzado, comendo batatinha e assistindo Netflix? Ele ficou lá maratonando a série? Não, até porque na época não tinha isso, né? Mas colocou as fitas cassete lá e ficou assistindo. Não, no filme mostra o personagem do Rocky Balboa treinando intensamente para a luta. E aí eu falo para você, nós estamos em uma luta ou não estamos? É claro que estamos, é claro que estamos em luta, porque o inimigo não quer ver a gente na igreja, o inimigo não quer ver você buscar o Senhor. Ele vai colocar sono, cansaço, preguiça, dor de cabeça, dor de barriga, dor na garganta, ele vai encher de coisa, para que nós vamos falar: hoje não dá. E quando nós conseguimos romper essa esfera, e aí é o treinamento, é você persistir, é você insistir, é você olhar para a situação e falar: não, eu não vou ficar parado não, eu vou continuar, porque eu sei do Deus que eu sirvo, e as coisas vão acontecer. É convicção, é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que eu não estou vendo. Faz sentido? Eu não estou vendo, mas eu acredito. Eu sei que Ele pode fazer coisas poderosas na minha vida. E aí você começa a ter essas experiências com Deus, você começa a ter vivências, relatos para compartilhar de coisas poderosas que Deus está fazendo em você e através de você. Agora, se eu não vou para esse campo do treinamento, igual eu citei do filme, então eu estou indo para uma linha de confronto para perder, para levar um lockout. No filme do Rocky 5, ele não ganha a luta, mas ele também não perde, porque ele já é um cara da terceira idade, ele vai lutar com um rapaz novo, mas ele aguenta os 15 rounds da luta, ele aguenta os 15 rounds, ele apanha, irmãos. Quando tiver a oportunidade, assista, é um filme que tem muitas lições. E no 15º round termina, os dois conseguem ganhar a luta. E aí eu fiquei pensando, o que fez ele ganhar essa luta? A experiência. Porque a experiência ela traz enraizamento. O meu enraizamento me traz consolidação. A minha consolidação gera em mim convicção. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei onde eu estou. Ele me regou até hoje. Ele me ajudou até hoje. Ele me equipou até hoje. Ele me sustentou até hoje. Ele me livrou de um monte de coisa. Então não é qualquer fala do inimigo, não é qualquer pessoa que vem falando que cadê seu Deus? Deus não existe, que vai me fazer sair da onde eu estou. Eu estou firmado sobre a rocha que é Jesus, a rocha que é Cristo. Então o tempo vai trazendo para nós experiências. Você pega essas senhoras, os senhores que estão lá naquele banquinho da igreja, geralmente mais quietinho ali, e às vezes o mundo está um período apocalíptico, e aquele senhor, aquela senhora está sereno, está em paz,
calma, tudo vai passar, porque tem experiência. Agora, para eu ter experiência, eu tenho que me permitir ter experiência com Deus, porque é assim que eu tenho que lutar minhas guerras, ao lado de Jesus Cristo. Dentro de uma guerra você tem dois lados, ou você está do lado de Jesus, ou você está do lado do inimigo. E se você tem um lado nessa luta, agora você tem que se preparar para ela, agora você tem que se equipar para essa luta. Como eu citei no início sobre a invasão da casa, e você acende as luzes, é isso, eu estou em alerta, qualquer barulho eu já vou estar atento, eu já vou acender as luzes. Só que isso eu estou dizendo no campo espiritual. Então coisas que eu vejo que não estão legal, coisas que estão um pouco estranhas, eu vou pôr em oração, eu vou dobrar o joelho, eu vou estender as minhas mãos, e eu vou verbalizar, eu vou profetizar, eu vou liberar palavras transformadoras. E essas coisas, cedo ou tarde, elas começam a se tornar realidade. As bênçãos de Deus, elas são materializadas, irmão. Você vai ver uma pessoa que é curada, lá tá, vai estar o documento lá, ó, comprovando, a enfermidade sumiu, aquela porta de emprego que tanto pedia, vai chegar aquele telefonema, vai chegar aquele e-mail, aquela pessoa que você tem tanto, Deus vai trazer aquela pessoa, você vai ver as coisas acontecer. Agora o que nós não podemos é abaixar a guarda, o que nós não podemos é cair numa hibernação, num sono profundo, porque isso vai fazer com que o inimigo consiga invadir. O que nós não podemos fazer é sair da casa espiritual do templo, porque quanto mais eu descuidar dele, mais ele cria rachaduras, e essas rachaduras são brechas, e aí é que o inimigo começa a falar: você não consegue, você não pode, não, você não é ninguém, não, você vai viver assim o resto da sua vida. Não é isso, irmão? Quantas vezes eu já me peguei, às vezes pensando em alguma coisa, que eu falei: Senhor, está repreendido isso, esse pensamento está repreendido agora, em nome de Jesus Cristo. E você já isola, você já tampa essa brecha, porque é isso, é os dardos inflamados do maligno que são lançados diariamente. Ele não nos quer ver na presença, e como Jesus Cristo, Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa referência. Então, se Jesus Cristo, Ele teve o Espírito Santo, eu tenho que buscar ter o Espírito Santo. Se Jesus Cristo, Ele teve esse poder, o poder de anunciar, o poder de curar, que são dons, eu tenho que buscar também, porque Jesus Cristo, Ele diz, aleluia, no final da carta de Mateus, acho que Lucas também fala um pouco mais profundo sobre isso, que Jesus Cristo falou assim, que vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. E aí Jesus vai relatar sobre pisar na cabeça da serpente, né, se for mordido por um escorpião, não causará dano algum, vai expelir demônios, né, colocar a mão na cabeça, vai expelir, são poderes espirituais. Então, amado, se Jesus Cristo, Ele se torna o meu modelo, eu tenho que buscar isso. Pastor, como que eu busco isso, pastor? Você vai ter que ter um encontro com Deus, você vai ter que ter um encontro com Deus, você vai ter que começar a falar com Jesus, você vai ter que começar a abrir sua mente e falar: Senhor, eu quero batismo, Pai, eu quero ser selado, eu quero ser renovado, eu quero sentir o que fulano sentiu, o que Beltrano sentiu, eu quero sentir, eu almejo isso, eu desejo isso, eu quero esse revestimento espiritual. Esse revestimento espiritual que Jesus Cristo recebeu, é o que Pedro vai dizer na sequência do texto, ali escrita por Paulo: então Jesus foi por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, para eu viver milagre, para eu desfrutar de coisas poderosas em Deus, primeiro eu tenho que ir para o treino, eu tenho que treinar, eu tenho que me capacitar, eu tenho que me revestir, eu tenho que colocar sobre mim as armaduras celestiais, eu tenho que estar disponível para Jesus, então Ele estará disponível para mim. Eu tenho que estar disposto a abrir mão de coisas que têm me atrapalhado, coisas que têm me feito tropeçar. Eu tenho que abandonar essas coisas para conseguir abraçar coisas novas. Não tem como. Você imagina uma pessoa segurando um monte de coisa, né? Eu dei um exemplo aqui, uma pregação passada, acho que o Thiago que me ajudou com os livros aqui.
e você segura um monte de coisa na sua mão, você não consegue abraçar ninguém, você não consegue acenar para ninguém, você não consegue orar por ninguém. A pessoa passou a orar por mim aqui, você vai orar, bondoso Deus, carregando um monte de coisa. Jesus Cristo quer te dar um abraço e você carregando um monte de coisa. Por isso que eu tenho que largar tudo aquilo que se torna pedra de tropeço, tudo aquilo que limita a minha fé, que limita meu compromisso em Cristo. Eu largo essas coisas, eu largo, e eu abraço o novo do Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida. Jesus Cristo, para habitar em nós, nós temos que abrir todos os cômodos do nosso coração para Ele. Não é uma parte. Ali em Atos capítulo 10, do versículo 44 diz: enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Então você imagina os judeus olhando e falando: nossa, os gentios, esse samaritano, esse povo aí que não tem linhagem judaica, está sendo batizado, está sendo ministrado, está sendo alcançado por Deus, até eles, porque agora o evangelho é para todos. O evangelho é para todos. E se tem uma artimanha do inimigo para querer fazer a gente ficar recluso, isolado, paralisado, é apontar o dedo e falar: você não pode, você não merece, você já deu muita mancada com Jesus e agora, não tem mais jeito para você. E aí tem gente que abraça, que fala: é verdade, né? Eu não vou naquela igreja não vou conseguir não, Jesus não é para mim não. Você sabe, irmãos, na época que eu não era cristão, que eu estava no mundão, em época de carnaval, eu estava lá na avenida, lá, sambando na avenida. Já trabalhei com harmonia, já trabalhei com fantasia, com adereço, com carro alegórico, trabalhei no Rosas de Ouro, já trabalhei por Vila Maria, estava lá no mundão. Às vezes por querer estar perto do meu pai, porque meu pai era do samba e eu queria estar perto do meu pai, e às vezes por me achar útil ali, completo naquele ambiente. Quer dizer, o inimigo vai cercando, vai colocando coisas, vai fazendo, acontecendo. E uma vez eu passei, estava com a galera brincando na rua, nós passamos em frente à igreja, e um dos meus amigos zoou com a igreja, deu risada da igreja lá, pá. E aí eu dei risada junto, falei: kkk, dei risada. Irmão, quando Jesus ele me encontrou, quando Jesus falou: deixa eu pegar esse rapaz aqui, para ele ver que poder é esse, que graça é essa, que presença é essa. Eu estava trabalhando no carnaval, já eram 7 anos de carnaval, era o meu 7º carnaval seguido. Às vezes ficava virado no barracão construindo carro alegórico, um monte de sujeira, tinha uns ratos grandes lá com os olhos vermelhos, era um negócio deplorável. Ficava eu, o César que está convertido em Cristo, o Tiago que os anjos que alcancem ele agora em nome de Jesus. E esse era meu mundão. E ia para festa de quimbanda do espiritismo, festa de quimbanda. E aí numa sexta-feira à noite cheguei na minha casa, rodeado de coisa errada, fazendo coisas erradas. E numa sexta-feira à noite, dentro da minha casa, minha irmã estava indo na igreja, minha mãe estava indo na igreja, deixou tocar o louvor da Eixila. E eu jogando videogame em casa, jovem tal, 17 anos, eu acho, 17 ou 18 anos. De repente, irmãos, aquele som começou a me dar uma raiva, mas uma ira. E eu fui para desligar o som. Estava tocando louvor, né, irmão? Louvor é luz, louvor é bênção. Coloca o louvor na sua casa, ouça louvor. E aí quando eu fui desligar aquele som, meu corpo paralisou, minha mão parou, irmãos, parou, não conseguia. Estava sozinho em casa, não conseguia. E aí o louvor mudou e começou a falar comigo de quando eu era pequeno e ia para a igreja, né? Eu tinha mais ou menos a idade dos meninos, 9, 10 anos, colocava terno e gravata. Eu tinha um sapatinho social que ele tinha uns negocinhos na frente assim, de plástico, que mexia. Você deve lembrar disso aí, mano, esse sapato mais antigão. E eu ia para a igreja. E
Quando lá em casa eu fiquei com ódio, fui desligar o som, parei, o som começou a falar comigo. Lembra quando você ia para a igreja? Lembra quando você chorava na minha presença? Aí Deus falou, eu tenho poder para te mostrar um mundo espiritual. Eu tenho poder para te mostrar um mundo espiritual. E naquela noite eu pude ver, irmão, aquela entidade que eu conversava lá naquele centro espírita, ela se levantou da minha casa, foi embora, irmão. E de repente eu vi um anjo desceu, eu não conseguia ver o rosto, era uma luz forte. Ele pousou na porta da sala da minha casa, assim, cobriu toda a porta. E sozinho eu aceitei Jesus, falei, Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida hoje aqui. E de repente fui alcançado pela graça, pelo favor, me ajoelhei, chorei, orei, busquei. E Deus me encontrou, irmão. Estou até hoje firme na igreja, até hoje firmado em Cristo Jesus. Então, por mais que o inimigo olhe e fale, você não tem jeito, você está aí no carnaval, você está aí fazendo alegoria, se envolvendo com pessoas, não tem mais jeito. Mas para Jesus tem jeito. Ele quebra maldições, Ele desata amarras espirituais, Ele faz acontecer. E agora cabe a nós estarmos nesse campo de treinamento, querendo mais de Jesus, querendo mais da presença de Jesus. Hoje eu estava falando com o bispo Gilberto lá de Itu, e o bispo Gilberto falou, Décio, eu falei, bispo, tem que gravar um vídeo, estou precisando de um vídeo do senhor. Ele falou, eu estou num acampamento aqui de carnaval com a juventude. Ele mostrou lá, estava com uma camiseta regata. Ele falou, não posso filmar agora que eu estou com uma camiseta regata. Mas eu falei, bispo, e essa galera? Ele falou, a galera da igreja aqui, a juventude tudo brincando ali, mas era uma atmosfera espiritual. Aí eu olhei para ele e brinquei, eu falei assim, você está num campo de treinamento, bispo? Ele falou, não, é um campo aqui mesmo, a galera aqui já batizando no Espírito Santo, jovem aceitando Jesus, Deus fez milagre. E é isso, irmão. Então queira estar nesse campo, queira estar nesse campo de treinamento, queira se preparar, tenha vontade, tenha ânimo de falar, agora eu vou me dedicar, eu vou me consagrar, eu vou fazer, porque é assim que eu luto as minhas guerras, é em Jesus Cristo, é por Jesus Cristo, é para o reino que é infalível. Estar do lado de Jesus é estar do lado vencedor. Já está declarado, irmão. O lado vencedor já está declarado. Cabe a eu e você buscar a Ele cada vez mais, cada dia mais, se firmar na presença de Deus. No livro de Romanos capítulo 5 versículo 8 diz assim: Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando erramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ele morreu por mim, Ele morreu por você na cruz. Ele não morreu na cruz para se aparecer, para ficar marcado na história. Ele morreu por mim e por você, pelo meu e pelo seu pecado, para que hoje nós tivéssemos acesso ao Pai. Então esse campo de treinamento ele é tranquilo, o fardo é pesado, o jugo é suave, porque ele provém de Jesus, da graça de Deus Pai. Eu queria que você se colocasse em pé. Nós vamos fazer uma oração aqui agora. A oração, irmão, é como se fosse uma luz. Você imagina uma luz fazendo um favor, evangelista, apaga a luz aqui da igreja, essa aí, fazendo um favor. Você imagina essa luz aqui, tem uma luz na minha frente. Se eu não estou nessa luz, dá até diminui. Mas imagina você é isso. É uma luz que irradia sobre você. É uma graça que tem sobre sua vida. É um favor de Deus. Mas eu não estou vendo. Você não sabe ver, mas Deus está vendo. Tem pessoas que vão ver e vão te falar, você é diferente. Porque está sobre você, você tem a marca da promessa, você tem a essência do Senhor. Quando Pedro ali tentou negar Jesus, as pessoas olharam e falavam assim: não, mas você se fala como Ele, você se porta como Ele, você tem vestes até parecida com os apóstolos de Jesus Cristo, porque não tem como desarraigar, não tem como fugir dessa presença tão maravilhosa do nosso eterno Deus. Essa luz continua irradiando em nós. E quanto mais nós oramos, mais ela acende,
mais ela cria vida. Então fecha o teu olho. Vamos acender as nossas lamparinas espirituais nessa noite. Espírito Santo de Deus, vem com tua graça. Espírito Santo de Deus, vem com teu favor. Vem com teu amor, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abençoe os nossos corações e mentes, Pai. Que nós possamos ser alcançados em tua presença nessa noite. Que nós possamos ser achados em tua presença nessa noite. Deus, que o Senhor possa trazer luz no meio das trevas, no meio da escuridão. Senhor, traga a luz, desperta, Senhor, aviva cada vida, cada coração, Senhor Deus, que ninguém saia, Senhor, de mãos vazias nessa noite. Aqueles que nos assistem sejam alcançados, sejam ministrados em suas casas, que haja, Senhor, o renovo do teu Santo Espírito vindo sobre nós, Senhor, e dissipando as trevas, dissipando o mal, que nós possamos declarar que em Ti nós somos livres de fato, sem amarrações, Pai amado, sem aprisionamentos da nossa carne, do nosso eu, do nosso ego. Não, Senhor, é tudo sobre Ti, Senhor, e nós nos prostramos sobre a Tua vontade. Então vem, Jesus, vem fluir em nós e através de nós, com o Teu Santo Espírito, com o poder que vem através da busca, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Nós possamos ser alcançados em Ti, Senhor. Que nós possamos ser ministrados em Tua santa e gloriosa presença, Pai. Que o Senhor venha com graça, com favor. Oh, Espírito Santo, nos tocando, nos abraçando, Senhor Jesus, em Tua santa presença, meu Pai. Oh, aleluia. Sou Igreja de Deus.